Boa noite, meus irmãos. Sejam, bem-vindos. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa casa que eu posso trabalhar e compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos esclarece, que nos acolhe e que nos liberta. Eu costumo dizer aqui que o conhecimento liberta, e na doutrina espírita nós encontramos muito conhecimento. Não foi nada combinado, Quando quando o Pedro faz a escala das palestras, eu precisei trocar a minha data. Então a gente veio numa sequência de 3 palestras sobre a mesma temática. Eu até cheguei a refletir sobre isso, se eu deveria trocar meu tema ou não, mas a resposta foi: é necessário olhar mais a fundo sobre esse tema. Então, hoje, o tema que eu escolhi para que a gente pudesse refletir um pouco mais é o processo de reforma íntima. Nós começamos com uma palestra sobre vontade, depois nós tivemos uma palestra sobre ser espírita e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o processo em si da reforma íntima. Para que a gente possa contextualizar um pouco mais, visualizar esse processo, que ele é interno, eu vou começar com uma pergunta. Quem aqui já fez uma obra, uma reforma? Em casa, no trabalho, no escritório, enfim. Mesmo contratando um engenheiro, mesmo contratando um arquiteto e um bom pedreiro para executar, foi fácil? Ou deu trabalho? Saiu tudo como eu havia planejado? Ou teve um perrengue, teve uma dor de cabeça, saiu do orçamento e eu tive vontade de desistir? Mas, quando eu termino a obra, que eu olho aquilo tudo pronto, feito, limpo, da forma como eu planejei, eu sou tomado por um sentimento de alegria, eu me sinto satisfeito em ter conseguido fazer o que eu me propus. Assim é o processo também da reforma íntima. É muito provável que quando a gente inicie o processo de reforma íntima, nós encontremos uma série de dificuldades, mas nós sempre estaremos amparados pela espiritualidade. Assim, nós podemos entender reforma íntima como um processo educativo do espírito, um processo de melhoramento através do autoconhecimento. Quando um garimpeiro acha uma pedra lá no trabalho dele, para que ela vire uma joia, ela precisa ser lapidada. Assim somos nós, espíritos imperfeitos que precisam passar pelo processo da reforma íntima para conseguirem atingir a perfeição. Nós estamos vivendo um mundo com tantas transformações, com tantas dificuldades, seja pela pandemia, seja pela guerra, seja pela criminalidade, e todos esses fatos nos convidam a parar e olhar para nós mesmos, como forma de compreender quem nós somos e qual o papel que nós desempenhamos na sociedade que nós fazemos parte hoje. Nós precisamos entender e também considerar que somos o somatório de todas as nossas experiências. Mesmo achando que essas situações são dolorosas, nós precisamos entender que elas são preciosas oportunidades de aprendizado que Deus nos dá. Elas marcam a trajetória do planeta e também marcam a nossa própria trajetória. Por vezes, nós até podemos pensar que tudo está muito difícil, mas nós precisamos lembrar que atrás desse caos aparente que os nossos olhos físicos enxergam, existe a mais perfeita ordem. Deus está em todos os lugares. Não há uma folha seca que caia de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento e que Ele tenha permitido que isso acontecesse. Nós não reencarnamos por acaso. É aqui, no planeta Terra, que nós temos a possibilidade de evoluir enquanto espíritos eternos. Porque sim, meus irmãos, nós somos espíritos eternos. Muito embora nós esqueçamos disso com facilidade, principalmente pelo fato de que nós vivemos numa sociedade que tudo é muito imediato. Eu preciso de tudo para hoje, aliás, nem para hoje, Eu preciso de tudo para ontem. Então, nós entramos nesse ciclo, mas nós precisamos nos ajustar e lembrar que nós somos espíritos eternos.
Dentro dessa realidade que nós conhecemos e que nós conseguimos ver, tem uma pergunta que a gente precisa responder. Ela é bem pequenininha, mas de resposta muito difícil. Quem somos nós? Será que nós nos conhecemos mesmo? Será que realmente sabemos quem nós somos? Será que eu sei todos os meus defeitos e também sei todas as minhas qualidades? No Livro dos Espíritos, na questão 919, a gente encontra a seguinte disposição: qual é o meio prático mais eficaz de melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Tem uma discussão se é de Sócrates ou não essa frase, mas enfim, né? Aqui vamos considerar que foi ele que disse isso. A pergunta é tão complexa que ela vem com uma complementação, a 919A, que diz assim: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de alcançar isso? E Santo Agostinho respondeu: façam o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver em mim o que necessitava de reformulação. Nesse ensinamento do conhece-te a ti mesmo, não resta nenhuma dúvida, o foco sou eu e não o outro. Nós, meus irmãos, não temos adversários, mas, infelizmente, temos uma péssima tendência do julgamento, o julgamento do outro, porque é muito mais fácil eu apontar o erro do outro do que reconhecer o erro que eu tenho. Quando Jesus nos aconselha que não devemos cuidar da vida do outro, ele está tentando nos ensinar a não perder tempo. Porque se eu vou tentar mudar algo que está além da minha possibilidade e principalmente que não me diz respeito, eu estou perdendo tempo. A psiquiatra brasileira Ana Beatriz Barbosa Silva recentemente deu uma entrevista e disse que hoje a causa de adoecimento das pessoas, a maior causa de adoecimento psiquiátrico das pessoas é a comparação. Nós nos comparamos o tempo todo, principalmente em redes sociais. Mesmo sabendo que aquilo não é verdade. Mesmo sabendo que aquela família de comercial de margarina, que aquele cabelo, que aquela roupa, que aquele corpo não é de verdade, que ali tem Photoshop, que aquilo foi montado para vender, mesmo assim nós nos comparamos. As pessoas estão perdendo tempo, né, segundo a entrevista dela, se comparando. Quando nós nos comparamos, nós saímos do nosso caminho e ao sair dele, nós adoecemos. Lembremos, meus irmãos, que a vida do outro é dele. O caminho que ele precisa percorrer é dele. Se existe alguém que poderia interferir nesse caminho, é Deus. Mas ele, por amor, não o faz. Ele considera todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades e nos dá oportunidades, mas ele não vai e interfere diretamente no nosso caminho. Ainda que não seja uma corrida contra o tempo ou uma disputa, é necessário que nós foquemos os nossos esforços no nosso melhoramento. O tempo é muito precioso. E a orientação divina é clara, para que tenhamos foco naquilo que é factível de mudança, ou seja, a nossa própria vida. O Rossandro, que além de palestrante espírita também é psicólogo, explica que existe um fenômeno na psicologia chamado de projeção psicológica. Ou seja, né, o que quer dizer isso? Dentro da psicologia, essa é uma tendência que nós humanos temos de projetar no outro aquilo que ainda está dentro de nós. Então, muitas vezes, quando nós consideramos alguém egoísta, arrogante, enfim, antipático, qualquer desses péssimos adjetivos que a gente pode, né, atribuir a alguém, nós estamos, na verdade, enxergando nele comportamentos
e atitudes que ainda estão presentes em nós. Na psicanálise, nós encontramos o seguinte ponto de reflexão. Quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas próprias dores. É mais fácil desmerecer o outro do que aceitar que ele foi lá, se esforçou e alcançou o objetivo dele. A maledicência e a fofoca são terríveis para o nosso projeto de reforma íntima, mas elas ainda estão em nós. E é por isso que esses sites de fofoca, o jornal, quando vai reportar alguma tragédia, tem tanta audiência. Nós não vemos no horário nobre algum programa de educação, algum programa falando sobre espiritualidade. Não tem. Nós damos audiência a essas situações porque nós identificamos lá algo que ainda está em nós. Portanto, tenhamos cuidado com o que a gente vem assistindo, o que a gente vem compartilhando. A fofoca, mesmo sendo tóxica, ela gera conexão. Existem pessoas que não são amigos, mas se conectam, se juntam simplesmente para falar mal das outras pessoas. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a doutrina é muito clara em nos dizer que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Uma fofoca pode arruinar o projeto reencarnatório de um irmão nosso. E ser responsável por isso tem um peso muito grande. Quantas pessoas nós vemos na internet que cometem suicídio depois de um cancelamento ou depois de uma série de comentários negativos? Nós precisamos ter cuidado ao postar alguma coisa, ao emitir a nossa opinião. Na dúvida, não o faça. É melhor o silêncio do que causar um problema para a vida do outro. Pela lei divina, eu preciso corrigir todos os problemas que eu causei. Nessa ou na próxima encarnação, eu terei que corrigir. Não seria justo que eu criasse um embaraço no projeto reencarnatório de outra pessoa e não fosse lá corrigir. Portanto, saibamos desde já que qualquer ato que nós façamos em relação ao outro será de nossa responsabilidade resolver. Por isso, Jesus nos ensinou a olhar para a nossa própria vida, mudar os nossos comportamentos, justamente para que a gente não caia nessa situação. Não há como fugir do processo de autoconhecimento. Cedo ou tarde, ele vai acontecer. Porém, quanto mais nós retardarmos esse processo, mais doloroso ele ficará. Nós precisamos, meus irmãos, sair desse cenário de projeção e de reclamação e efetivamente agir, iniciar o nosso processo de autoiluminação. Ou seja, nós precisamos dar um sentido àquele problema que nós enxergamos e transformá-lo numa possibilidade de mudança. É aí que Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, nos ilumina ao dizer: o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. De nada adianta um bom exemplo quando ele vem acompanhado, um bom conselho quando ele vem acompanhado de um mau exemplo. A mudança que nós estamos falando aqui não é aquela mudança da boca para fora, é uma mudança profunda de postura, do espírito, da própria alma. Neste processo de mudança, é muito provável que a gente vai descobrir que não é tão bom quanto imaginava ser, que nós possuímos uma série de defeitos. É justamente esse o motivo pelo qual Deus permitiu que nós estivéssemos aqui na Terra, para que a gente pudesse aprender através da experiência. Nunca é demais lembrar que Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos e nos deu o exemplo a ser seguido. Mas será que hoje nós somos como ele foi há mais de 2000 anos? Será que nós somos pacientes, bondosos, caridosos? Ou nós deixamos o nosso lado sombra, que nos acompanha por todas essas encarnações, aparecer no nosso dia a dia? Porque ele está lá. Ele precisa só de uma brecha,
de um piscar de olhos para ele aparecer. Então nós precisamos cuidar muito sobre os nossos pensamentos e como nós agimos no nosso dia. A gente tem que entender que o fato de estar encarnado nos permite errar. Deus sabe disso. Por isso que Ele nos oportunizou estar aqui. Se nós errarmos e conseguirmos ver o erro, nós precisamos agradecer. Porque esse já é um passo muito grande. Tá tudo certo. Errar, se eu errei e eu consegui perceber que eu cometi um equívoco, eu já sei que este não é o caminho. Agora eu posso seguir pelo outro. Nós podemos recomeçar quantas vezes for necessário. E Deus sempre, na sua infinita bondade, nos dá essa oportunidade do recomeço. Somente Jesus passou pela terra e não errou. Então, o erro fará parte do nosso caminhar. Nós precisamos encarar esses problemas de uma forma mais leve. Nós precisamos amar a vida e as infinitas possibilidades que Deus nos concede todos os dias. No processo de reforma íntima, nós precisamos cuidar para não achar que nós somos vítimas de alguma situação, pois a doutrina é muito clara em nos esclarecer que nós não somos vítimas de nada. Pela lei da causa e efeito, nesta ou na outra vida, nós fomos responsáveis pelas situações que agora nós experimentamos. Achar que nós somos vítimas é o mesmo... Achar que nós somos vítimas de alguma coisa é o mesmo que dizer que Deus é injusto, que tem preferência por um ou por outro, o que não é uma verdade. Deus conhece a cada um de nós e sabe todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos. A justiça divina é perfeita, porque ela considera a individualidade de cada um. E diante do erro, meus irmãos, saibamos nos perdoar. O auto-perdão é uma forma de caridade consigo mesmo. Ficar mergulhado na culpa não vai mudar nada. Não vai nos tirar daquela situação. A espiritualidade estará sempre presente no nosso lado, mas nós precisamos saber ouvi-la. Quem que nós andamos escutando no nosso dia a dia? Será que eu estou escutando o meu mentor? Ou eu estou dando lado aos meus obsessores, aos espíritos zombeteiros que querem atrapalhar a minha jornada? No livro dos Espíritos, tem uma questão que fala sobre essa influência que nós recebemos. E a resposta é a seguinte: mais do que podeis imaginar. Normalmente, eles que vos dirigem. Precisamos ter muita atenção nos nossos pensamentos. É eles que nos conectam com o outro lado, com a espiritualidade. É aqui que a gente precisa ter um filtro muito claro para saber se a gente está escutando o nosso mentor, que está aqui do nosso lado para nos ajudar na caminhada, ou nós estamos ouvindo os nossos obsessores. O nosso cérebro é uma máquina perfeita. Aliás, o nosso corpo em si é uma máquina perfeita porque foi criado por Deus. Nós sequer temos conhecimento de toda a nossa potencialidade. E a ciência vem nos mostrando isso. A cada pouco ela descobre alguma funcionalidade, enfim, né, algo sobre o nosso cérebro. Porém, ele tem um mecanismo de defesa que nós precisamos ficar atento quando nós estamos falando de reforma íntima, quando nós estamos falando de autoconhecimento. Ao perceber que nós teremos algum desconforto para trabalhar algum erro ou alguma situação que nos trouxe esse desconforto, que nos machucou, ele tenta nos afastar dessa situação como uma forma de proteção biológica. Então, aqui cabe o esforço e a vontade de cada um de conhecer e principalmente de corrigir os nossos defeitos, de corrigir as nossas más tendências, ainda que esse processo seja doloroso. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós conhecemos e aceitamos. Fora disso, não tem como mudar. Nós até conseguimos fingir, da boca para fora,
para a sociedade, eu posso me apresentar de uma outra forma, fingir ser algo que eu não sou. Mas Deus nos conhece no nosso íntimo. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, seremos nós a fazer o nosso julgamento. E não tem como mentir para mim mesmo. Nós vamos saber o que nós fomos na nossa última encarnação, e esse julgamento é próprio. Então, mentir para si mesmo não é possível. Será que se eu desencarnasse hoje, agora, aqui, estaria tudo bem? Será que eu estou tranquilo com os sentimentos que eu venho cultivando durante a minha reencarnação? Eu devo para alguém algum pedido de desculpas? Eu disse todos os eu te amo que eu queria? Eu dei aquele abraço que eu tanto queria? Ou eu deixei o meu orgulho falar mais alto e não fiz nada disso? Nós vemos aqui, todas as semanas, nessa mesa mediúnica, a comunicação com os espíritos desesperados para poder fazer esse pedido de perdão, para dizer que amam ou simplesmente para se desculpar daquela situação, e já não é mais possível. Há uma perturbação muito grande. A dor da culpa, ela é terrível. Então, nós temos a possibilidade de não deixar isso acontecer. Façamos esse autoexame. Vamos dizer para as pessoas que nós amamos que nós realmente amamos ela. E se nós errarmos, peçamos desculpas. Se nós nos dedicarmos e fazermos todas as noites aquela autoanálise que o Santo Agostinho nos ensinou, nós iniciaremos o nosso processo de mudança. Haverá merecimento e, consequentemente, nós avançamos na nossa jornada da vida. Todas as nossas más tendências precisam ser combatidas. É muito provável que nós não consigamos fazer isso nesta encarnação, porque são várias. Mas o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele emprega para tentar se melhorar. Esse processo, meus irmãos, não precisa ser doloroso. Nós temos duas formas de aprendizado: o amor e a dor. Normalmente nós escolhemos a dor, né? Mas para o processo da reforma, a dor tem um poder incrível. Ela faz com que a gente se movimente. Ela faz com que a gente dê um passo. E diante dos problemas, a gente pode ficar paralisado e deixar que ele nos consuma, ou agir, colocar ele no seu devido lugar, superar aquela situação e fazer o que precisa ser feito. A reforma íntima, meus irmãos, é reconciliação consigo mesmo, é mudança de atitude e é transformação de valores, para que a gente possa evoluir e chegar um dia a ser um espírito perfeito. Na Bíblia, nós encontramos uma passagem que é muito consoladora, que fica lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 13, e diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Meus irmãos, diante de qualquer dificuldade ou de qualquer erro, exerçamos a humildade. Peçamos a ajuda de Deus, que essa ajuda virá. Não aguardemos o momento ideal para iniciar o processo. O tempo certo é agora. Nós estamos no lugar que nós precisávamos estar. Nós temos a família que precisamos ter, o emprego, as condições, tudo foi pensado. Todos esses elementos foram pensados e arquitetados por Deus para que nós tivéssemos condições de iniciar o nosso processo de reforma íntima. Se nós pensarmos apenas na dor e na dificuldade, nós teremos uma vida de infelicidade e de guerra. Mas se nós aceitarmos esse processo, nós conseguiremos aproveitar a jornada. Nenhuma dor é eterna. Tenhamos isso muito claro na nossa mente. Jesus, quando esteve na terra, escolheu Simão Pedro para liderar os discípulos, mesmo sabendo que ele iria negá-lo 3 vezes. Simão não era uma pessoa fácil. Mas Jesus sabia do potencial dele, tanto que ele conseguiu cumprir o que ele precisava. Ou seja, Jesus não enxergou nele somente os defeitos. Ele, mais do que enxergar as qualidades, ele acreditou nelas. E isso é amor. Se a dor nos visita, é porque a vida está nos solicitando um movimento.
Ela está nos dando a oportunidade de sair da estagnação que nós nos encontramos. Deus não permite que nós soframos sem um propósito, muito embora isso não seja fácil de enxergar quando nós estamos diante de um problema. O Consolador prometido pelo Cristo é a própria doutrina, é o Evangelho. Lá nós vamos encontrar todo o consolo que nós precisamos. Na mochila da vida, nós vamos juntando muitas pedras e, em determinados momentos, esse peso fica difícil de carregar, quase impossível. O processo do autoconhecimento, da reforma íntima, faz com que nós possamos tirar essas pedras e seguir o nosso caminho de uma forma mais leve. Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário, Ele sempre nos dará uma nova oportunidade. Isso não é motivo para que a gente não avance, não dê um passo e fique esperando para fazer isso amanhã. Mas também é muito consolador, porque mesmo diante do meu erro, eu sei que Ele vai me dar uma nova oportunidade. Independente de gênero ou de gosto musical, né, tem uma música que traz um conhecimento incrível. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar, tá? Eu vou ler aqui, porque eu não quero espantar ninguém. O verso diz assim: ando devagar porque já tive pressa. Esse andar devagar pode ser entendido como respeitar quem eu sou, sem ficar parado, avançando a cada dia, nem que seja um pouco, mas sempre em movimento. A pressa, meus irmãos, não ensina nada. Ela é desespero, ela traz desespero e nenhuma melhoria. A música continua e vem um novo verso dizendo assim: cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ou seja, nós somos autores da nossa história e temos a capacidade de ser feliz. Depende de como nós levamos a nossa vida. Por fim, meus irmãos, nós não temos uma receita de bolo para seguir, mas nós temos o exemplo de Jesus. Busquemos ser justos e pacientes, assim como Ele foi. E lembremos que o foco deve ser o melhoramento das nossas próprias vidas. Eu vou passar um trechinho do filme do Divaldo, eu não sei se todo mundo já viu, mas enfim, são 40 segundos, que foi o trecho que me inspirou a fazer a palestra de hoje. Quem não viu o vídeo está disponível no YouTube, né? Assistam, porque realmente vale muito a pena. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Enfim, depois a cena continua. Era esse o trecho que me inspirou a fazer a palestra. A Joana é mentora do Divaldo e ela sempre é muito assertiva e muito reta na hora de dar as orientações. E ela não nos deixa dúvida que o foco deve ser nós mesmos. Então, para finalizar, a mudança torna a vida mais leve, inclusive daqueles que nós amamos e estão ao nosso lado. Que amanhã, ao recebermos novamente aquela página em branco para escrever a história da nossa vida, nós tenhamos a boa vontade de escrever um capítulo do qual nós nos orgulharemos no futuro. Muito obrigado por terem me ouvido. Que Deus nos abençoe.